Nós tivemos um tema muito especial ao longo deste mês. Eu preguei em cada culto sobre autocontrole. Não apenas o exercício do domínio próprio, controlar a si mesmo, como o controle do alto, o controle dos céus sobre as nossas vidas. Se você tem acompanhado ao longo do mês, você deve ter percebido que nós falamos aqui sobre a vida de muitas pessoas das Escrituras Sagradas, os seus acertos e os seus erros, e como ao longo da história Deus foi manifestando a vontade dele e ajudando os seres humanos a viverem e viverem melhor. Eu quero fazer a você um convite. O mês de julho é um mês de muitas atividades da nossa igreja, muitas famílias viajam, a escola bíblica de férias, retiro dos jovens, encontro de casais. Talvez você tenha perdido alguma das mensagens, então no canal do YouTube o nosso pessoal vai preparar uma playlist apenas com as pregações do autocontrole. Se você acompanhou desde o começo, nós estudamos ao longo deste mês a vida de Saul, a vida de José, a vida de Sansão, a vida de Pedro, a vida de Moisés e a vida de Davi. Portanto, foram 6 pregações e hoje nós encerramos o mês com a 7ª pregação, porque em agosto vamos falar sobre outro tema junto com o mês das novas gerações. Todas essas mensagens estão disponíveis no YouTube. E para encerrar o último sermão dessa série, quero falar de alguém muito superior a todos eles juntos. Nós vamos falar hoje sobre o exemplo de autocontrole do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 20 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Se você notar alguém sem Bíblia próximo a você, por favor, partilhe a Escritura. Cada versículo aqui nos importa nessa noite. Vamos falar sobre Jesus. 1 Pedro 2, a partir do verso 20, diz assim: Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu nenhum pecado, e nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Vamos olhar para esse texto e aprender com a vida do Senhor Jesus princípios do domínio próprio. Em primeiro lugar, repare comigo, por favor, o verso 20. Autocontrole é suportar o sofrimento sem abandonar o caminho de Deus. Suportar o sofrimento sem abandonar o caminho de Deus. O que isso significa? Repare uma coisa comigo do verso 20, que talvez seja um dos versos mais preciosos para entendermos por que gente boa sofre. Porque muitas vezes você pode fazer o que é certo, do jeito certo, com as pessoas certas, e a vida colocar diante de você, em retribuição ao bem que você fez a alguém, o mal. A vida é assim. Nem todas as pessoas que são justas têm para consigo outras pessoas justas. Nem todas as pessoas que são boas têm para consigo outras pessoas boas. Muitas vezes, na prática da bondade e fazendo rigorosamente aquilo que é certo, a vida nos apresenta momentos de angústia. Agora olha o verso 20 comigo, como é poderosa essa palavra do Senhor. Diz assim: qual glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Pausa. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Se você peca, se você erra e sofre pelo seu erro e pelo seu pecado uma consequência, é o caminho normal. Se você erra e é esbofeteado, olha como é forte a expressão, é esbofeteado pelo erro que você cometeu, está tudo certo. A gente planta o que colhe.
Então plantou maldade, colheu maldade. Plantou desonestidade, colheu desonestidade. Plantou amargura, colheu amargura. Plantou corrupção, colheu corrupção. É a lógica natural. Você peca, você erra e você é esbofeteado por ter pecado e por ter errado. Agora olha a segunda parte do versículo, preste atenção. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Esse é o ponto. Agora a Bíblia diz assim, então, se eu erro e sofro uma consequência pelo erro que cometi, se hoje a minha família está em algum ponto de desequilíbrio porque eu errei, eu fui omisso, eu fui negligente, ok, deixa eu suportar. Mas eu preciso também aprender a suportar quando a consequência negativa chega na minha vida sem que eu tenha concorrido para tanto. Vamos lá, você acorda, você pega o seu carro, você está habilitado, você não colocou um gole de álcool na boca, você está certinho no seu caminho e do outro lado vem um louco, desvairado, alcoolizado, numa direção imprudente, te acerta, interrompe 60 dias da sua vida numa internação. Você estava certo. É a maldade do outro que chegou na sua vida. Você se cercou de todas as formas de proteção, mas não existe seguro de vida real. Seguro de vida real não existe. A maldade das pessoas de vez em quando chegam para você. Coisas ruins acontecem com pessoas boas todos os dias. Coisas ruins acontecem com pessoas generosas todos os dias. Os reveses da vida não escolhem gente boa e gente ruim. Até porque Deus não criou gente boa e gente ruim, Deus criou gente. Tem gente que escolhe ser boa, tem gente que escolhe ser ruim. Agora a palavra de Deus diz, no dia em que você sofrer alguma aflição sem culpa, no dia que você sofrer alguma aflição sem ter concorrido para isso, suporte com paciência, porque isso agrada a Deus. Esse é o teste do autocontrole. É você suportar com paciência o golpe quando você não praticou nada para que o golpe acontecesse. É você suportar com paciência o dia mal quando você não é o responsável pelo dia mal. Tem crises que eu já passei na vida que foram rigorosamente por minha culpa. Eu errei, eu me precipitei, eu negligenciei. Tem coisas e dias maus da minha alma que eu não tive nada a ver com isso. Pessoas colocaram um alvo em mim. Pessoas me feriram, pessoas me machucaram e está tudo bem. Porque se nós precisássemos de fé apenas para as circunstâncias e as ocasiões regulares da vida, e aí? Se a gente precisasse de fé apenas para o mundo ideal e perfeito, em que necessariamente a gente só colhe o que planta, a gente precisa de fé para o dia mau. O dia que a gente colhe a maldade dos outros sem que a gente tenha praticado nada. O dia que golpe chega na nossa porta. O dia que nós somos lesados. O dia que somos prejudicados. O dia em que colocam um alvo nas nossas costas e dizem, eu vou acabar com a sua vida, eu vou acabar com a sua reputação, eu vou acabar com a sua casa. Nesse dia, está dizendo aqui o verso, a sua Bíblia está aberta. Ali, você precisa suportar com paciência, porque isso agrada ao Senhor. Os erros que eu cometi, as consequências chegam, a gente encara. Os erros que eu não cometi, podem ser que cheguem consequências e igualmente eu vou suportar com paciência. O que é autocontrole? É conseguir suportar o sofrimento sem abandonar o caminho de Deus. Eu não vou abandonar o caminho de Deus só porque pessoas me abandonaram. Eu não vou abandonar o caminho de Deus só porque eu tive ausência paterna, ausência materna. Eu não vou abandonar o caminho de Deus só porque golpearam contra mim. Porque como Deus é um mistério para todos nós, há uma tendência humana de querermos transferir para Deus os nossos relacionamentos horizontais. O que é isso? Eu já conheci na minha caminhada por aí muita gente, por exemplo, que tem dificuldade de chamar Deus de Pai. Não chama Deus de Pai. Quando lê em Mateus capítulo 6, a oração que Jesus nos ensinou, que começa Pai nosso que está nos céus, há uma dificuldade muito grande para algumas pessoas. Por quê? Porque a figura de pai que tiveram não foi uma boa figura. Ao invés de receberem carinho, receberam abuso.
Ao invés de receberem proteção, receberam omissão. E aí olha para Deus e diz: Pai, e lembra do pai, ou da omissão do pai, ou do abandono do pai, ou do ambiente hostil que o pai proporcionou. Ou porque um dia alguém deu um golpe na sua vida, e de tanto as pessoas darem golpe na sua vida, em qualquer sentido que seja, você olha para Deus e diz isso: será que só tem golpista no mundo? Então muita gente sai do caminho de Deus, transferindo para Deus, ou assimilando na pessoa divina os erros que os outros cometem. Eu venho aqui em nome de Jesus lembrar as palavras do salmista: ainda que o seu pai ou a sua mãe te abandone, Deus não vai te abandonar. Esse não é o caráter de Deus. Esse não é o Deus a quem nós servimos. O que é autocontrole? É você aguentar, suportar o sofrimento sem abandonar o caminho de Deus. A vida não é justa mesmo. Existem pessoas más. De vez em quando as pessoas más acordam e cruzam o seu caminho. De vez em quando o alvo é você. Nesse dia, suporte com paciência, porque Deus tem a maior alegria em ver o domínio próprio surgindo sobre você e fazendo de você uma pessoa que não para só porque está doendo, que não entrega os pontos só porque os dias são maus. Mas em segundo lugar, veja comigo por favor o verso 21. Qual é o segundo princípio que nós aprendemos aqui? Quando Pedro nos fala sobre Jesus e nos ensina a extrairmos dele princípios para a nossa vida. O segundo princípio é autocontrole, é seguir o exemplo de Cristo e não o próprio orgulho. Olha comigo o verso 21, por favor. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Eu queria que você grifasse a palavra exemplo, por favor. Porque a palavra exemplo aqui no grego é hipogramos. O que é isso? Uma tradução ou uma ilustração mais perfeita para hipogramos é um caderno de caligrafia. Alguém aqui se lembra do caderno de caligrafia? Hoje não existe isso mais. Meu filho já nasceu sabendo deslizar a tela do telefone. Ele já nasceu alfabetizado digitalmente. Menino faz coisas que só Deus que não duvida. Mas antigamente tinha caderno de caligrafia. O que é isso? Está escrito aqui e você vai só passando por cima daquilo que já está escrito. Isso vai formatando a qualidade da sua letra. Isso vai formatando a sua caligrafia. Isso vai formatando a sua capacidade de escrever. Já está escrito ali. Você só precisa passar por cima. A, B, C, formação de frases. É isso que Pedro está dizendo que Jesus deixou para nós. Já está escrito ali. Você só precisa desenhar em cima. Jesus já deixou o exemplo, Jesus já deixou hipogrifos, Jesus já deixou o caderno de caligrafia. É só você olhar para a conduta de Jesus e ir desenhando em cima. Ele já preparou o caminho, aliás, ele é o caminho. Ele já deu o exemplo, ele já mostrou o que se fazer. Então, o que é autocontrole? É você resolver seguir o exemplo de Jesus e não seguir o que pede o seu próprio orgulho. Jesus já deixou o caminho escrito. Você apenas vai em obediência, passando assim em cima e falando, ó, Jesus passou por isso, eu vou passar também. Um dos grandes mistérios do fato do verbo ter sido feito carne e habitado entre nós é que não há uma sensação humana e não há um ser humano sobre a terra que possa fazer uma oração e dizer assim, o Senhor não sabe pelo que eu estou passando. Porque se a sua oração é, Deus, o Senhor não sabe pelo que eu estou passando, eu fui abandonado ou abandonada, Deus vai dizer, meu filho também foi. Você não sabe pelo que eu estou passando, eu fui injustiçado, Deus vai dizer, o meu filho também foi. O senhor não sabe pelo que eu estou passando, eu fui traído, eu fui traída, ele vai dizer, o meu filho também foi. Me deram chibatada, cuspiram em mim, esbofetearam meu rosto, ele vai dizer, o meu filho também foi. Então Jesus nos deu o exemplo do que seguir. Então diante de uma situação adversa da vida, você tem que trocar a pergunta, como eu me sinto, pela pergunta, como Jesus agiria? Sofreu um golpe, falaram mal de você, publicaram algo falso ao seu respeito, foram levianos com você, foram desleais com você. Ao invés de perguntar, como eu me sinto? Pergunte, o que Jesus faria?
O que Jesus faria nesse contexto? O que Jesus faria nesse cenário? Qual seria a atitude de Jesus passando pelo que eu estou passando agora? Quando você consegue mudar o dimensionamento daquilo que o seu interior reflete diante das atitudes que lhe acontecem, para, não é como eu me sinto, é o que Jesus faria. Ah, meu irmão, o caminho da serenidade começa a atravessar a sua vida. Você vai começar a perceber que isso não é discurso religioso, isso não é conversa jogada fora de pastor, isso é um protocolo de vida. Porque quem age pelo que sente vai acabar num abismo. Mas quem permite ser controlado pelo Espírito Santo vai viver em plenitude. Quem se controla pelo que sente, aliás, eu já disse isso aqui. O que divide os meninos dos homens e o que divide as meninas das mulheres é que meninos e meninas agem pelo que sentem. Homens e mulheres agem pelo que decidem. O choque de maturidade existencial, o salto da maturidade nem sempre é a idade. Nem sempre é a idade. Tem menino de 14 anos que por conta das suas demandas familiares já teve um salto de maturidade. E tem garoto de 60. Em todos os lugares do mundo. A idade é um fator fundamental, é verdade. Mas o salto de maturidade existencial não é necessariamente etário. É quando você aprende a não ser domesticado pelo que sente, mas pelo que decide. O que faz um menino? Menino parou de sentir, troca. Porque é movido por sentimento. Aí parou de sentir, troca de novo. Aí parou de sentir, troca de novo. Homem decide e honra a decisão que tomou. Menina para de sentir, troca. Aí depois troca. Aí parou de sentir, troca. Mulher decide e banca a decisão que tomou. Esse é o salto de maturidade existencial. É quando você para de agir pelo que sente e começa a agir pelo que decide. Então eu troco a pergunta. Diante da pancada, diante da dor, diante da adversidade, diante do mundo que tenta nos esmagar, eu paro de me perguntar como é que eu sinto, como eu estou me sentindo, e eu começo a perguntar, o que Jesus faria agora? Porque o que Jesus faria agora é o que eu decido fazer. O que Jesus faria agora é o que eu decido fazer. Ninguém cresce baseado em sentimentos. A gente cresce baseado em decisões. A gente precisa decidir. Então, em segundo lugar, autocontrole é quando você começa a seguir o caderno de caligrafia que Jesus deixou. É quando você começa a direcionar a sua vida nos lugares que Ele direcionou. E não ao léu do próprio orgulho. Eu faço o que Jesus me orientou a fazer. É isso que uma pessoa com domínio próprio pratica. Mas em terceiro lugar, e talvez o mais importante nessa noite, olhe comigo o verso 23, por favor. Autocontrole é controlar a reação. Controlar a reação. Diz assim o verso 23. Isso aqui é emocionante. Se você tiver uma caneta, grife, por favor. Seu telefone, onde for. Pois Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Vamos ler isso juntos? Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Se o Espírito Santo se agradar de nós, isso vai virar verdade no nosso coração, porque verdade já é a palavra de Deus. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente. E tão interessante quanto esse fato do verso 23, que Jesus sabia controlar suas reações, que quando ele era ultrajado, ele não ultrajava de volta, é a conexão com o verso anterior. Olha o verso 22 comigo, por favor. Ele não cometeu pecado, e nem dolo algum se achou em sua boca. Bem, eu queria que você grifasse a palavra boca no verso 22 e a palavra ultraje no verso 23. Porque aqui estão dois segredos de Jesus, dois ambientes da alma, dois compartimentos da alma humana que Jesus sabia controlar muito bem. Primeiro, a sua boca, e segundo, a sua reação. Vamos começar de trás para frente. Como é que Jesus controlava a sua reação? Diz o texto, quando ele era ultrajado, ele não ultrajava de volta. Quando ele era ofendido, ele não ofendia de volta. Quando ele era maltratado, ele não maltratava de volta. Então Jesus sabia controlar as suas reações. Mas o verso 22,
diz que não se achou dolo algum em sua boca. Então Jesus não apenas sabia controlar suas reações, mas Jesus sabia controlar a sua boca. E eu queria ensinar 3 coisas para vocês aqui, com muita humildade. 3 momentos que a Bíblia mostra que Jesus ficou calado. Eu queria que você anotasse, se pudesse. O primeiro, e 3 vezes isso vai se repetir. Primeiro, Mateus capítulo 26, verso 63. Jesus está diante do sumo sacerdote Caifás. Caifás é um corrupto. Caifás é um estelionatário da religião. E a religião dominante da pequena colônia judaica do grande e poderoso Império Romano já tinha fechado questão em condenar Jesus. Então não importava quais provas Jesus apresentasse, Caifás já estava obstinado a dizer que Jesus era um falso Messias. Parênteses. Não adianta tentar se provar para gente que já decidiu não gostar de você. Não adianta ficar mendigando afeto para gente que já decidiu não gostar de você. Para gente que já decidiu que você é uma má pessoa. Para gente que já decidiu que você não presta. Não adianta ficar cortejando. Vá para frente, siga. Tem 9 bilhões de pessoas nesse mundo. Se meia dúzia não vai com a sua cara, está tudo bem. Então agora Caifás está obstinado. Caifás está acusando Jesus. Caifás está debochando de Jesus. Agora leia comigo, Mateus 26, 63. Jesus, porém, vamos juntos? Jesus, porém, guardava silêncio. Agora em Lucas capítulo 23, versículo 9, Jesus está diante de outra autoridade. Não mais o sumo sacerdote Caifás, mas Jesus está diante de Herodes Antipas. E Herodes Antipas debocha de Jesus. Herodes Antipas já está inclinado a condenar Jesus. O circo está fechado, está tudo armado. Jesus vai ser condenado. E o Herodes está lá caçoando de Jesus, ofendendo Jesus, fazendo perguntas de duplo sentido para Jesus. E olha o que Jesus faz diante de Herodes Antipas. Lucas capítulo 23, versículo 9. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele nada lhe respondeu. Pode ler essa parte final comigo, mas ele nada lhe respondeu. Agora em Mateus 27, 14, Jesus está diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, o sujeito que lavou as mãos, ele sabia que Jesus era inocente, mas já estava tudo armado para condenar Jesus. Pôncio Pilatos quer falar com Jesus, mas o Pôncio Pilatos já está obstinado a acusar Jesus, a fazer perguntas dúbias para Jesus. E Jesus agora diante de Pôncio Pilatos, diz Mateus capítulo 27, verso 14. Jesus não respondeu nem uma palavra. Jesus não respondeu nem uma palavra. Vindo com isso, admirar-se grandemente o governador. Aqui se fala de Pôncio Pilatos. Então olha o que Jesus faz. Diante de Caifás, fica calado. Diante de Herodes Antipas, fica calado. Diante de Pôncio Pilatos, fica calado. Se nós queremos o autocontrole do mestre, nós precisamos pedir o Espírito Santo que nos ensine a fechar a boca. Se nós queremos ter domínio próprio, nós precisamos submeter os nossos lábios, submeter a nossa língua ao Espírito Santo. Porque tem muito lugar ruim em que eu já me encontrei, que não foi culpa do diabo, não foi culpa da oposição, não foi culpa do hater, foi culpa minha. Eu devia ter ficado calado e eu resolvi falar. Mas se o Espírito Santo se agradar de nós nessa noite, Ele vai nos ensinar a domesticar a nossa boca. Eu não vou pedir que você se exponha aqui, mas quem aqui já se arrependeu de ter dito algo? Respire. Acho que todo mundo, né? Ninguém está fazendo apneia. Meus irmãos amados, autocontrole é aprender a controlar a reação. Jesus está nos ensinando que às vezes a melhor resposta é o silêncio. Às vezes a melhor resposta é ficar calado.
Quem controla a língua demonstra que o coração está sendo governado pelo Espírito Santo. Isso não é covardia, isso não é omissão, isso é sabedoria. Tem muito lugar ruim que a sua alma já esteve, porque você não conseguiu controlar o que fala. Abri o coração aqui. Às vezes eu queria ter para mim mesmo um controle de mute. Para quando me dá vontade de falar, clicar. Esse controle não existe fisicamente. Mas o Espírito Santo que nos habita pode nos dar sabedoria para saber os momentos de calar. O problema é que a gente às vezes, irmãos, a gente quer se defender demais. A gente quer provar demais para as pessoas que a gente deu certo na vida, que a gente superou a vida, que a nossa capacidade ofensiva é diluída. A.W. Tozer, num livro que eu recomendo que você leia amanhã, domínio público na internet já, 5 votos para obter poder espiritual. O terceiro voto é: nunca se defenda. Quando o homem se defende, o homem se defende. Quando o homem abre mão da sua defesa, Deus defende o homem. Quando você quiser se defender, Deus vai deixar você fazer o trabalho. Se defenda. Vai lá. Quando você abre mão da sua defesa, o Todo-Poderoso sai na sua defesa. E eu tenho aprendido uma coisa com a vida. Deus sabe me defender melhor do que eu mesmo sei me defender. O mundo é mau, tem gente ruim, gente amarga, gente truculenta, gente infiel. E de vez em quando você acorda e esbarra com essa gente. Aprenda a se calar. Será que tem alguém aqui essa noite que precisa fazer essa oração comigo? Jesus, me ajude a aprender a me calar. Praticamente em todos os sermões dessa série eu tenho feito essa afirmação e farei pela última vez. O ser humano leva em média 2 anos para aprender a falar. 2 anos para aprender a falar. E às vezes leva 60, 70, 80 para aprender a se calar. A gente precisa aprender a se calar. O Rubem Alves dizia que existem vários cursos de oratória, mas nós precisamos de um curso de escutatória. Um curso para aprender a ouvir e se calar. Há uma bênção no silêncio. Há uma bênção em conseguir controlar as próprias reações. Que o Espírito Santo nessa noite, Ele está aqui. Ele nos habita. Ele é o dirigente do culto. Ele é o destinatário do culto. Que Ele nos ajude a controlar as nossas reações. Jesus diante de Caifás, nenhuma palavra. Jesus diante de Herodes Antipas, nenhuma palavra. Jesus diante de Pôncio Pilatos, nenhuma palavra. Em quarto lugar, verifique comigo por favor o verso 23. Autocontrole é entregar a causa nas mãos de Deus. No final do verso 23 diz assim: mas entregava-se àquele que julga retamente. Mas entregava-se àquele que julga retamente. O que é isso? Jesus sendo Deus, porque Ele disse: eu e o Pai somos um. Ele disse: quem vê a mim vê ao Pai. Ele disse: antes de Abraão eu sou. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é que ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem, porque eu e o Pai somos um. Então mesmo sendo um com o Pai, mesmo sendo Deus, o texto diz que no dia da angústia e da dor, Ele entregava a sua causa para o Pai. Quando os soldados chegam, Jesus diz algo maravilhoso. Vocês estão achando que vocês estão roubando a minha vida? Vocês estão achando que vocês estão tirando a minha vida de mim? Ninguém tira a minha vida de mim. Eu voluntariamente a dou. Vocês não sabem que o meu Pai poderia agora mesmo mandar um exército de anjos? Eu estou me entregando. O meu Pai está no controle. O meu Pai nunca perdeu o controle. A pergunta é, meu irmão querido, para quem você tem levado as suas causas? Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele escreve 2 vezes, segundo o cânon,
a Bíblia Sagrada. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, era uma igreja muito problemática. Era uma igreja com muito disse-me-disse. Era uma igreja com muito grupinho. Era uma igreja com muita gente contra a gente, muita gente apontando para a gente. Era coisa daquele tempo, né? Era terrível. E uma das coisas que Paulo diz é que nós não devemos processar o nosso irmão. Isso é pesado. Porque eu tive uma contenda com meu irmão na fé. Aí eu vou pegar a minha contenda com meu irmão na fé, diz Paulo, e vou levar para um juiz, que eu não sei o nome, eu não sei no que crer. Fez um concurso lá, passou, virou juiz. E aí eu vou levar a minha causa com meu irmão para um juiz, que não entende nada da minha fé. Duas coisas ruins vão acontecer. Primeiro, eu vou estar reconhecendo que quem tem o direito de julgar a minha causa contra o meu irmão, estou falando de irmão na fé, ok? Seu irmão na fé. Daqui a pouco vem um maluco, recorta e diz, pastor da igreja recomenda o fim do judiciário. Não, eu tô falando, é conflito entre irmão na fé, conflito entre doméstico na fé, você e o irmãozinho do seu lado. Aí você leva isso para o juiz que não conhece a nossa fé. Primeiro, está julgando uma pessoa que não tem a mesma fé que você. E segundo, olha a vergonha. O juiz ímpio vai dizer, esses crentes? Aí Paulo diz assim, você não vai gostar de ouvir isso, mas a Bíblia tem partes indigestas. Ele diz assim, arque com o dano. O problema é que a gente não quer arcar com dano. A gente não aceita levar prejuízo na vida. Que tipo de vida é essa que a gente não tem um prejuízo? Meu irmão, se você só tiver sucesso na vida, se você só tiver lucro na vida, se você só tiver ganho na vida, a única coisa que você vai alcançar é a inveja dos outros. A vida tem que ter perda, a vida tem que ter prejuízo. São as perdas e os prejuízos que mantêm os nossos pés no chão. Então Paulo diz, arque com o dano. Nós temos que aprender a entregar as nossas causas nas mãos de Deus. Deus é um juiz muito melhor do que qualquer outro juiz concursado por aí. Ele é o justo juiz. Talvez eu fale com você que chegou aqui essa noite e tem uma causa para colocar na mão de Deus. Eu tenho a notícia para te dar, Deus está aqui. Como diz o velho hino, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Deixa a sua causa no altar do Senhor nessa noite. Deus é um juiz muito melhor do que qualquer outro. Jesus é um advogado muito melhor do que qualquer outro, com todo respeito aos irmãos advogados. Tem gente que acha que manda demais nesse mundo. Tem estudante de direito aqui hoje? Fazendo direito na faculdade? Deus abençoe a senhora. Tem mais? Estudante de direito é um dos seres mais poderosos que existem. Na hierarquia do judiciário, você tem lá na magistratura o juiz, o desembargador, o ministro e o estudante de direito. Estudante de direito, e eu já fui estudante de direito, tá? Estou falando de mim aqui. Aprende um artigo ou outro lá, já dá carteirada no cinema, eu tenho direito à minha entrada, não sei o quê. Anote isso no seu coração. Seguir a Jesus é abrir mão do direito de ter direitos. Seguir a Jesus é entregar-se assim, o que Ele acha que eu mereço ganhar, eu vou ganhar. O que Ele acha que eu mereço perder, eu vou perder. O que Ele tiver para eu enfrentar, eu vou enfrentar. As dores mais difíceis, se tiverem que brincar com o meu nome, Ele está comigo, nós vamos correr para isso. Se eu vou no cartório assinar meu casamento, Ele está comigo. Se alguma coisa, infelicidade acontece, eu vou para assinar o divórcio, Deus vai fazer alguma coisa. Deus está comigo em qualquer momento da minha história. Ele consegue pleitear. Eu abro mão do direito de ter direitos. Esse é o caminho do evangelho. Eu abro mão do direito de ter direitos. Eu não preciso de direito. Eu não sou merecedor de nada. O que acontece perguntaram para um pastor assim, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ele respondeu, me mostre as pessoas boas, onde estão? Somos tudo pecador, irmão. Tudo pecador aqui. Jesus passar uma peneira aqui, não fica um, eu sou o primeiro a cair. Todo pecador aqui. Mas graças a Deus, lavados pelo sangue de Jesus, herdeiros da promessa, e vamos nos encontrar no céu, aleluia. Mas o estudante de direito é um problema. Uma vez,
Eu fui para um casamento lá em Vila Velha. Eu era estudante de Direito. Casamento de um amigo antigo da minha família. Aí a gente ficou pobre, aí esqueceram da gente. Aí um dia eles foram casar, lembraram da gente. Aí mandaram o convite. Cheguei lá, meu irmão, comidaria, um negócio assim que eu nunca tinha visto. E o negócio, não fica escandalizado comigo não, nós viemos embora 2 da manhã. Mas não fiquei dançando e bebendo não. Mas comendo eu estava, irmão. Porque eu era muito pobre. Tirei minha barriga da miséria. Aí eu estou voltando a Rodossol. E pobre você sabe, né? Sempre com carro na reserva. E o carro já estava na reserva há um tempão. E aí tinha um único posto na Rodossol, não vou dizer o nome, mas tinha um único posto, até num atendimento muito bom, que eu preciso parar, não vou chegar em casa. Tinha R$20, mas era o suficiente. Eu parei no posto. Só quando eu parei no posto, tinha um monte de cone e corda. O posto estava interditado. Aí eu parei, eu perguntei para o frentista assim, o que está acontecendo? Ah, aquele senhor ali, eu tive uma desavença com ele, eu senti ele um pouco alterado, aí eu falei com ele é uma autoridade, ele interditou o posto. Eu falei, mas ele interditou o posto? Mas eu não vou conseguir chegar em casa. Mas o senhor converse com ele, ele mandou interditar o posto, eu interditei. Eu falei, o que ele é? Eu fui conversar com ele. Eu falei, o senhor o quê? Ele falou, eu sou estudante de Direito. Eu sou estudante de Direito. Mas estudante de Direito? Tá certo. Ele estava um pouquinho ébrio. Estava um pouquinho embriagado. Aí o estudante de Direito mandou fechar o posto. Aí, ok. Aí eu fui no frentista, eu estava com um tio meu, ele conta essa história melhor que eu. Aí eu falei assim, ô seu frentista, o senhor pode abrir o posto está liberado. Mas como assim? A autoridade mandou fechar, eu também sou autoridade e estou mandando abrir. Pode abrir, eu preciso abastecer, arranca o cone, tira o cone. Eu arranquei um cone, ele arrancou outro cone, fomos tirando a faixa, mas o senhor não vai ter problema com ele. Eu sou autoridade igual ele, irmão. Estudante de Direito. Carteirinha da Universidade Federal, para ter meia no cinema e liberar posto interditado. Meu irmão, é o seguinte, a gente está cheio de direito demais. Você acha que tem muito direito? Para com isso. Você acha que as pessoas te devem muito? Ah, porque fulano me deve. Se não fosse por mim, fulano estava na miséria. Se não fosse por você, Deus ia levantar outro. Quando Deus tem que abençoar alguém, se você tira a mão do bolso, outro bolso abre. Ninguém nesse mundo depende de você. Ninguém. Quando a mão provedora de Deus resolve abençoar uma vida, se não for por meio de você, vai ser por meio de outro. Então ninguém te deve. Aqui o devedor é você, com todo respeito. Devedor da graça de Deus. Autocontrole é entregar a sua causa nas mãos do justo juiz. Ele sabe nos defender melhor do que nós mesmos. Agora chega para ele sem direitos. Chega para ele sem querer interditar a igreja. Sem querer interditar quem pensa diferente de você. Sem querer interditar o seu condomínio. Sem querer interditar o posto de gasolina. Chega para Deus. Assim, Deus, eu abro mão do direito de ter direitos. Está aqui a minha causa. Eu queria que o Senhor julgasse a minha causa. Deus é fiel para julgar. Em quinto e último lugar, quero concluir. Veja comigo o verso 24, e aqui está o grande exemplo de Jesus. Autocontrole nasce da transformação realizada pela cruz. Diz assim o verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque antes vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora vocês se converteram ao pastor e bispo da vossa alma. Sabe o que é autocontrole? É quando você tem um encontro com Jesus e nasce de novo. Sabe qual é a maior necessidade do ser humano? Nascer de novo. Essa é a mensagem da igreja. Todo o resto é discurso de afirmação positiva. Todo o resto é discurso de autoajuda.
Todo o resto é mecanismo de cooptação religiosa. Todo o resto é discurso bonito para encher a igreja. O que a igreja foi levantada por Deus para fazer é anunciar que o ser humano precisa nascer de novo. O que você precisa? Nascer de novo. Onde está a solução do seu casamento? Nascendo de novo. Onde que está a solução da sua vida? Nascendo de novo. Onde que está a solução do seu filho? Nascendo de novo. O ser humano precisa nascer de novo. Aí Pedro conclui dizendo o seguinte: sabe por que você dá conta disso tudo? Porque na cruz foi inaugurado um novo modo de vida. Na cruz foi inaugurado um novo jeito de ser. Na cruz foi inaugurada uma nova realidade humana. Sai o Adão e entra o Cristo. Queria que você anotasse uma frase, se não num papel ou no seu aplicativo, nas tábuas de carne do seu coração, para que você nunca esqueça. Autocontrole não é a vitória da força de vontade. Não, você precisa ter força de vontade. Não. Autocontrole é a vitória de Cristo sobre o velho homem. Isso é autocontrole. Porque em nada eu seria diferenciado aqui de um palestrante de autoajuda, de um guru de costumes, se eu dissesse para você que a resposta está aí. É só você ter força de vontade. É interessante isso, né? Uma das coisas fortes da nossa denominação é o trabalho que nós temos com os dependentes químicos. E tem gente que acha que é só você chegar para um dependente químico e falar assim: você precisa ter força de vontade. Em alguns casos talvez, mas a larga maioria não tem nada a ver com força de vontade. Se quiser não consegue. Chega para um alcoólatra e diz assim: a hora que você quiser você para. Não para não, irmão. Chega para o sujeito viciado na maldição da Beth, do tigrinho, essa maldição aí que está acabando com família, fazendo os outros perder dinheiro. Chega para ele dizer assim: a hora que você quiser você para. Para não. Já está viciado, já perdeu tudo que tinha. O aplicativo fez você ganhar, e agora você vai perder, e vai perder tudo. Fala para ele assim: a hora que você quiser você para. Não para não. Chega para o sujeito viciado em pornografia, que a mente já foi tão condicionada à sexualidade digital que não consegue ter uma relação humana, só consegue ter relação com tela, está doente. Chega para ele e fala assim: a hora que você quiser você para. Não para não. Só vai se afundar mais. Esse negócio de força interior, não, esquece isso, irmão. Não para. Quem aqui já tentou por muitas vezes ficar fora, longe de um copo de bebida, porque estava destruindo a família, sabe que não é assim que funciona. A hora que você quiser, você larga essa droga. Larga não, estou te falando que não larga. Trabalho com gente, irmãos. Você é contador, você trabalha com números. Você é engenheiro, você trabalha com cálculo. Você é atendente, você trabalha com apoio. Eu trabalho com gente, não para. Ninguém para. A hora que você quiser, você para. Tem gente que saiu do controle. Sabe como é que para? Nascendo de novo. Necessário vos é nascer de novo. É sepultar o velho homem e nascer de novo. Aí para. Aí para. Eu quero te apresentar nessa noite um Deus que faz o que a clínica não faz. Com todo o respeito que tem a todas as vertentes do saber, Deus faz o que não faz a pedagogia, o que não faz a psicologia, o que não faz a psiquiatria. Deus vai muito além de tudo que existe. Eu quero dizer para você que Deus está aqui. E que não tem a ver com força de vontade. Autocontrole não é a vitória da força de vontade. Autocontrole é a vitória da cruz sobre o ser humano caído. Autocontrole é Jesus rasgando o escrito de dívida que havia contra nós. Autocontrole é Jesus dizendo: morra para si mesmo e viva para mim. Aí tem autocontrole. Aí a gente consegue ser fiel a uma pessoa. Aí a gente consegue parar de perder dinheiro para bet, o jogo. Aí a gente consegue. Por quê? Porque autocontrole nasce da transformação realizada pela cruz. Carregando ele mesmo, verso 24,
em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarado. Existe um homem que nunca pecou, que nunca reagiu de forma carnal, que nunca respondeu mal com mal. Esse homem é Jesus. E Ele está dizendo para você nessa noite: siga-me. Necessário vos é nascer de novo. Autocontrole não é uma teoria. Autocontrole não é nenhuma adaptação neurolinguística. Autocontrole não é nenhum discurso de autoajuda, confissão positiva. Acorde, olha para o espelho e diga: eu consigo, hoje eu vou. Você é um tonto, com todo respeito. Não sei se tem como chamar alguém de tonto com todo respeito. Não, não é isso. Não é isso. É dizer assim: na cruz, eu aprendo que o pecador indigesto, que o instinto primitivo que me habita, pode ser aplacado pela força do Espírito Santo. Porque no dia que eu reconheço o sacrifício da cruz, o Espírito passa a me habitar. Sim, na cruz, sempre me glorio, e então descansarei, salvo além do rio. Nós somos o povo da cruz, irmão. Nós somos o povo da cruz. Na cruz de Cristo, nós encontramos a resposta para o nosso temperamento. Ei, você de temperamento difícil. Ei, você que não está conseguindo se controlar. Ei, você que está perdendo a guerra para si mesmo. Ei, você que está com as emoções bagunçadas, com a mente bagunçada. A solução para você é a cruz de Cristo. Na cruz de Cristo está a solução da humanidade. Talvez um dos nossos problemas como igreja evangélica é que a gente está ensinando o povo a olhar para tudo quanto é lado. Olha para o nosso sucesso, olha para a nossa rede social, olha para o nosso prédio, olha para o nosso voto, olha para a nossa influência, olha para o nosso poder. Quando na verdade o caminho da igreja é convidar o povo a olhar para a cruz. O povo precisa olhar para a cruz. É naquela cruz onde o nosso Salvador foi traspassado no seu lado, ferido nas suas mãos, cuspido no seu rosto. Naquela cruz nós nos gloriamos. Não queira usar uma coroa de diamantes na terra onde o nosso Deus usou uma coroa de espinhos. É na cruz que está a nossa vitória. É na cruz que está a glória da igreja. É a cruz. Quer se controlar? Olhe para a cruz. Quer ser um marido melhor? Se esconda à sombra da cruz. Quer ser uma esposa melhor? Ajoelhe-se ao pé da cruz. Quer ser um crente? Entregue-se ao homem que deixou a cruz vazia. Se Jesus não tivesse seguidores fiéis e leais, o corpo dele teria apodrecido naquele madeiro. Corvos teriam bicado e devorado o corpo de Jesus. Mas porque Deus levantou gente generosa, discípulos amados, mulheres, santas mulheres, Jesus foi tirado daquele madeiro e teve um sepultamento digno. E eu amo pensar que aquele túmulo de José de Arimateia não foi doado, foi emprestado. Jesus devolveu limpinho no terceiro dia. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está aqui no meio de nós. Porque procuram entre os mortos aquele que vive. Jesus está aqui. A presença dele é real, a presença dele é poderosa, a presença dele é cheia de vigor. A presença dele, quando chega, nos controla. Quer autocontrole? Olha para a cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
até morrer, eu a vou proclamar. Não é o Ibope, não é a revista, não é o seu direito, não é o Código de Defesa do Consumidor. Não, é a mensagem da cruz. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu não sei você, eu estou cada dia mais apaixonado por essa mensagem. Cada dia mais disposto a dedicar até o último suspiro da minha vida a pregar que a cruz está vazia, o trono está preenchido e de uma hora para outra todo mundo vai ser pego de surpresa e dentre as nuvens virá o Todo-Poderoso para resgatar a sua noiva e nós estaremos na boda do Cordeiro celebrando com o nosso noivo. Jesus vive, Jesus reina. E Jesus voltará. Amém. Glória a Deus. Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz,
Feche os seus olhos, por favor, por um instante. Nós já vamos encerrar essa celebração, mas eu preciso abrir uma oportunidade para você. Enquanto eles cantam esse refrão bem baixinho, eu quero oportunizar você a se reconciliar com Jesus, você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Esse culto fará sentido para você se você tomar nessa noite uma decisão. A prática da nossa igreja é apenas escolher um gesto seu. Depois, ao final do culto, eu e uma equipe de pastores temos uma Bíblia para te dar de presente, orar com você. Mas agora nós queríamos apenas um gesto. Se você entende que hoje precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus, não estou te convidando para mudar de igreja, estou te convidando à mensagem da cruz. Estenda onde suas mãos, onde você estiver, e eu vou entender que você está tomando essa decisão hoje. Onde você estiver, é só você estender onde suas mãos. Hoje eu me reconcilio com Jesus, hoje eu entrego. Deus te abençoe. Pode abaixar sua mão, minha irmã. Glória a Jesus. Deus te abençoe aí também. Pode abaixar sua mão. Louvado seja Deus. Há mais uma pessoa. Deus te abençoe aí na galeria. Pode abaixar sua mão. Deus te abençoe também aí na galeria. Pode abaixar sua mão. Deus te abençoe, jovem. Pode abaixar sua mão. O Senhor Jesus te recebe. Há mais alguém nessa noite que corajosamente quer entregar a sua vida a Jesus? Estenda onde suas mãos. Onde você estiver, a cruz te chama. Há mais uma pessoa nessa noite? Deus te abençoe, querido. Pode abaixar sua mão, o Senhor Jesus te recebe. Há mais alguém que queira entregar a sua vida ao Salvador hoje? Estenda as suas mãos bem alto. Tome. Deus te abençoe aí atrás, faltava você. Deus te abençoe, querido. Pode abaixar sua mão também. Há mais alguém? Ali atrás, Deus te abençoe, jovem. O Senhor Jesus te recebe com tanto amor. Há mais uma vida para Jesus nessa noite? É só estender onde suas mãos, onde você estiver. E Deus te abençoe, jovem. Que bom que você está aqui. Pode abaixar sua mão. Deus te abençoe. Você que estendeu sua mão, coloque a mão no coração comigo. Repita essas palavras: Senhor Jesus, nessa noite eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Essa é a minha oração, por Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Fique de pé, por favor. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Você pode aplaudir ao Senhor nessa hora. Bendito seja o nome de Jesus. Que o amor de Deus, que é o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa e bendita de Jesus, o nosso Salvador, que o poder, a autoridade e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre essa igreja tão linda aqui reunida e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma grande semana para você, em nome de Jesus. Você que levantou a mão, estou te aguardando aqui. Deus te abençoe.